Fala galera! Não é o Playground, mas é o curso de reconhecimento de frases corretas e incorretas. Por isso que aqui também tem brincadeira. Mas a brincadeira é séria, então não vai garotear não. Vem comigo que a hora é agora. Vai lá, parceiro. Olho na telinha. 16. Parceiro e parceira, né? Teve uma aluna outro dia que mandou assim, pô, você só se refere a gente no masculino, que não sei o quê. Olha pra mim aqui então. Olha pra mim. Vem cá. Sei que você tá carente, vem aqui. Dá um abraço no peixe, dá. Isso, gostoso. E beleza? Desculpa aí, eu vou falar agora em termos femininos. Você, minha aluna querida, você, minha paixão, venha fazer a questão 16. Um beijo no seu coração. Vamos lá, vamos lá. Chega de bobeira. 16. Atente para as seguintes frases. Número 1. O advogado solicitou ao juiz adiamento da sessão. Número 2. Os motivos do advogado eram justos. Número 3. O juiz denegou o pedido do advogado. As frases acima articulam-se com clareza, correção e coerência na seguinte redação. Letra A. Apesar de ter solicitado adiamento da sessão ao juiz, cujos motivos eram justos... Opa! Já tem uma mudança de sentido aqui, hein? O cujos faz referência ao juiz. Se faz referência ao juiz, está errado. Porque ao dizer cujos motivos eram justos, você está dizendo que os motivos do juiz eram justos. Mas o número 2 diz que os motivos do advogado é que eram justos. Então a letra A já está errada porque houve uma alteração no sentido. Letra B. O pedido de adiamento da sessão, mesmo com justos motivos, observe que mesmo com justos motivos é um adjunto adverbial intercalado e por isso deve vir entre vírgulas. Já há um erro aí na letra B. O pedido de adiamento da sessão, mesmo com justos motivos, solicitado ao juiz, o que foi solicitado foi o pedido. Então é solicitado ao juiz pelo advogado, ainda assim foi denegado. Então vamos para a letra C. Embora justos os motivos alegados, o pedido do advogado para que se adiasse a sessão foi denegado pelo juiz. A letra C manteve o sentido, portanto, letra C. Não só manteve o sentido, como também a correção gramatical. Letra D. O adiamento da sessão que, com justos motivos, vírgula, foi solicitado ao juiz pelo advogado, vírgula, teve seu pedido denegado. Cara, na boa, com justos motivos, para mim, é uma expressão intercalada entre a conjunção integrante e o início da oração subordinada. Perdão. Entre o pronome relativo e o início da oração subordinada adjetiva. Por isso, deveria vir entre vírgulas. No entanto, a FCC e a ESAF têm um problema muito sério com isso. Elas entendem que expressões adverbiais com 3 vocábulos, como é o caso aqui, poderia vir sem vírgulas. Então, o que eu vou dizer a você? Eu vou dizer que a FCC pode não considerar isso aqui um erro, no entanto, ainda assim a letra D está errada porque a frase não está clara. Ué, Pestana, como assim não está clara? O adiamento da sessão que com justo motivo foi solicitado ao juiz pelo advogado, teve seu pedido denegado. É aí que está. O pedido de quem? Percebe que o seu está com falta de clareza? Você não sabe a quem se refere dentro do contexto? E se ainda assim você achar que o seu está se referindo ao advogado, se você bater o martelo acreditando nisso, aí eu vou ter que dizer para você o seguinte, a letra C é o gabarito oficial, a letra C não tem erro nenhum, e a letra D ainda existe a possibilidade de, porque muitos gramáticos ensinam assim, uma vez que eu tenho um adjunto adverbial intercalado, ele deveria estar entre vírgulas. Agora, olha que interessante, o cara diz que o adiamento da sessão teve seu pedido denegado, só que não é o adiamento da sessão que teve seu pedido denegado. O que teve seu pedido denegado foi o pedido do advogado ao juiz. Então, observe que o seu não traz clareza à letra D. Enfim, a letra D é problemática para dizer o mínimo. Portanto, não é tão boa quanto a letra C, que é o gabarito. Letra E.
o pedido de adiamento da sessão que lhe fez o advogado, eu peço novamente perdão a você. Ah, não, está tudo ok mesmo. Esse hífen aqui é porque era para estar justificado, mas acabou que eu coloquei esse hífen separando as sílabas corretamente. Bom, enfim, desculpa, vamos comentar a letra E da maneira correta. O pedido de adiamento da sessão que lhe fez o advogado foi denegado pelo juiz, porquanto os motivos fossem justos. Observe que porquanto é uma conjunção explicativa que equivale a porquê. Só que dentro desse contexto há uma relação de concessão ou uma relação de oposição com a ideia anterior. Logo, eu não poderia usar o porquanto, porque o porquanto dá uma ideia de explicação. Eu deveria usar uma outra conjunção concessiva que é semelhante a conquanto, que é semelhante a porquanto, que é a conjunção conquanto, que equivale a embora. Ou seja, o pedido de adiamento da sessão que ele fez ao advogado foi denegado pelo juiz, embora os motivos fossem justos, conquanto os motivos fossem justos. Beleza? Então há uma falta de clareza na letra E, uma incoerência, uma vez que o conectivo não foi usado adequadamente no contexto. É isso aí. Vamos para a próxima questão, de número 17. TRT, 12ª Região, Analista Judiciário 2013. Diz assim: a partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Note que isso é uma poesia. Se é uma poesia, o cara que a escreveu tem licença poética para usar a língua da maneira como ele quiser, transgredindo, inclusive, determinadas regras gramaticais. E aí o cara se apega a essa poesia para fazer o seguinte, olha só, uma redação alternativa em prosa, para os versos acima, em que se mantém a correção à lógica e, em linhas gerais, o sentido original é, na boa, em questões como essa, em que você sabe que vai ter dor de cabeça, até porque já se trata de poesia, tente avaliar a questão pelo lado da correção gramatical, pela análise gramatical. Letra A. Um silêncio perpétuo cairia sem remédio. Pronto. Um silêncio perpétuo, sujeito, cairia, verbo. Eu não posso ter vírgula entre sujeito e verbo, logo a letra A está errada. Cairia sem remédio sobre aquela mágoa, considerada nula a partir desta data. Bem, a letra A está errada por causa da pontuação. Letra B. Aquela mágoa sem remédio fora considerada nula. Eu não posso ter uma vírgula entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Isso aqui é um erro muito feio. Beleza? Eu não posso ter uma vírgula entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, aquela mágoa sem remédio fora considerada nula a partir desta data. Sobre ela, restando um silêncio perpétuo. Olha, eu não estou nem avaliando o sentido, tá? Se você quiser avaliar o sentido, fica à vontade. Porque para otimizar o tempo nesse tipo de questão, é melhor olhar pelo lado da correção gramatical. Eu acho que é muito mais rápido. Letra C. Aquela mágoa sem remédio seria, a partir desta data, considerada nula. E sobre ela, cairia um silêncio perpétuo. Note que não há absolutamente erro nenhum de concordância nem de pontuação. Só para justificar a pontuação, gabarito é letra C. A partir desta data é uma adjunta adverbial intercalada e por isso as vírgulas são obrigatórias. O sobre ela é também uma adjunta adverbial intercalada e por isso vem entre vírgulas. Beleza? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Letra D. Considerando-se nula aquela mágoa a partir desta data, restando sobre ela um silêncio perpétuo. Bom, tem dois erros aqui. O erro de truncamento sintático, ou seja, a frase não está clara porque ela foi truncada, ela foi cortada, ela foi fragmentada, ela foi editada, ela foi destruída. Então ela fica incoerente. Note que está faltando um pedaço, cara. Considerando-se nula aquela mágoa a partir desta data, restando sobre ela um silêncio perpétuo, e aí? Está faltando algum pedaço. Então ocorre um truncamento sintático. Além do truncamento sintático, essa vírgula está errada. Por quê? Porque o sujeito do verbo restar é um silêncio perpétuo. Eu não posso ter vírgula entre sujeito e verbo. Beleza? Letra E.
Agora, se sobre ela estivesse entre vírgulas, estaria ok. Porque aí, sobre ela é uma adjunta adverbial intercalado e por isso as vírgulas seriam adequadas, melhor dizendo. Letra E. Aquela mágoa sem remédio, observe, sem remédio é uma adjunta adnominal que se refere ao substantivo mágoa. Entre o substantivo e o adjunto adnominal eu não posso ter vírgula. Então deveria ser, aquela mágoa sem remédio será, a partir desta data, considerada nula, caindo-se sobre ela um silêncio perpétuo. Ou seja, um silêncio perpétuo sendo caído sobre ela. Novamente, eu tenho o mesmo caso da letra D. Ou eu coloco entre vírgulas o adjunto adverbial, ou essa vírgula aqui está inadequada, separando o sujeito do verbo. Decide, meu camarada. De qualquer maneira, a letra E está errada. Próxima questão, questão número 18, TRT 15ª região. Analista Judiciário 2013. Essa questão é grandinha, mas dá para fazer. O cara coloca um texto enorme, depois coloca o enunciado e vem A, B, C, D e E. Beleza? Ela é grandinha, então eu sugiro que você tenha uma certa paciência. Mas antes de você ter paciência, vamos ir direto para o enunciado, para não perder tempo. Olha o que o cara diz. Considerando-se o parágrafo acima, o segmento grifado recebe redação alternativa em que se mantém igualmente o sentido original e a coesão com a devida correção em. Cara, a gente já está tão escaldado com as questões da FCC, a gente já fez 17 questões da FCC, e o cara sempre trabalha, sempre não, mas 95% das vezes o cara trabalha em cima da correção gramatical. Então custa a gente pular isso aqui no dia da prova e ir direto para as questões analisar gramaticalmente? Porque aí a gente vai eliminando até achar a resposta correta, tá certo? E aí a gente não perde tempo lendo esse texto todo, analisando opção por opção e voltando ao texto e vendo se está coerente. Eu acho que pela análise gramatical é muito mais rápido você resolver essa questão e ter tempo para fazer outras no dia da prova. Beleza? Então vamos direto para as opções, para a gente não perder o nosso tempo. Letra A. Casos chamados mestres de artes mistas, que não eram uma coisa nem outra, que se identificavam com o conhecimento de pai para filho, nem mesmo com os acadêmicos. Truncamento sintático, de novo. Por quê, Pestana? Porque eu não tenho a oração principal dessa oração. Na verdade, cara, não é, olha só que doideira. Olha só. Caso, conjunção subordinativa condicional. Os chamados mestres de artes mistas, sujeito. Aí vem uma oração subordinada aditiva explicativa. Aí depois vem uma outra oração subordinada aditiva explicativa. Porra, mas cadê o verbo desse sujeito aqui? Da oração subordinada aditiva condicional iniciada pela conjunção subordinativa condicional. Cadê o verbo? E aí, não satisfeito, não tem nem oração principal. Ou seja, a frase está totalmente truncada. De novo, ocorre truncamento sintático. Leia a frase, você vai perceber que está faltando pedaços a ela. Caso os chamados mestres de artes mistas, que não eram uma coisa nem outra, se identificavam com conhecimento de pai para filho, nem mesmo com os acadêmicos. E aí? Tá faltando alguma coisa, cara. A frase está cortada. O nome disso é truncamento sintático. Se você ainda não fez isso, que eu vou te falar agora, entra lá no Google, digite truncamento sintático, Fernando Pestana. Eu escrevi um artigo, não vou passar sobre isso. Por favor, não deixe de estudar. Na minha gramática, eu também coloquei truncamento sintático para você entender o que é isso. Letra B. A nova classe de mestres de artes mistas não eram de nenhuma corporação. Observe, a nova classe não era. Erro de concordância, feiaço. O núcleo do sujeito está no singular, meu camarada. Então o verbo tem que estar no singular. A nova classe de mestres de artes mistas não era de nenhuma corporação das artes liberais, onde havia tanto saber artesanal como continua nos livros acadêmicos. Letra C. Os mestres de artes mistas se diferenciavam dos demais por não se enquadrarem no espírito das corporações de saber artesanal, nem mesmo naquele das artes liberais, cujo saber era aprendido nos livros.
A única ressalva que eu tenho a fazer para você na letra C é quanto a essa vírgula aqui. No entanto, eu também não posso condená-la, porque eu posso interpretar esse trecho da seguinte maneira. Os mestres de artes mistas se diferenciavam dos demais por não se enquadrarem no espírito das corporações. Corporações de saber artesanal. Ou seja, essas vírgulas aqui estão isolando um aposto explicativo com um núcleo implícito, que no caso seria corporações. Tá certo? Então, existe essa justificativa possível na análise sintática. A letra C está perigosa. Não sei se o gabarito é a letra C. Vamos analisar a letra D. Nem o saber artesanal de pai para filho, nem o escolar dos acadêmicos, que se aprendiam nos livros, que se aprendia nos livros, porque está se referindo ao saber. Então, o verbo deveria estar no singular. O saber se aprendia nos livros. Não personalizavam os mestres de artes mistas, que não tinham nenhum, nem mesmo o outro. Que não tinham nenhum, nem mesmo o outro. Observe o seguinte, os gramáticos ensinam que o ideal é não usar o artigo definido antes do pronome indefinido outro, a não ser que o outro esteja se referindo a um substantivo dentro da frase. Então esse artigo aqui está comprometido, de acordo com alguns gramáticos. Além disso, há um erro de concordância, então a letra D está equivocada. Letra E. Quem não se identificava ainda mais com o saber artesanal ou com o saber escolar dos acadêmicos, sem ser uma coisa nem outra, chamados como os mestres das artes mistas. E aí? Tudo isso aqui é o sujeito, ó. Tudo isso é o sujeito. Cadê o verbo desse sujeito? De novo, ocorreu o que a gente chama de truncamento sintático. Está faltando o sujeito, ou melhor, está faltando um verbo para esse sujeito oracional aqui. Quem não se identificava ainda mais com o saber artesanal ou com o saber escolar dos acadêmicos, não fazia parte deles. Deveria ter um pedaço que eu acabei de acrescentar, só que não existe esse pedaço. Leia a frase que você vai perceber. Quem não se identificava ainda mais com o saber artesanal ou com o saber escolar dos acadêmicos, sem ser uma coisa nem outra, chamados como os mestres de artes mistas, percebe que a fluidez da leitura exige um pedaço que está faltando? Logo, ocorre truncamento sintático. Cara, eu vou ter que ficar com a letra C, porque é a melhor opção. Beleza? Show de bola. As demais estão realmente incorretas. Vamos para a questão número 19. O cara te dá um texto enorme e te dá opções igualmente, olha só, enormes. A, B, C, D e E. Olha o tamanho dessa jamanta. Então, meu camarada, o que eu faço numa situação dessa? Bem, vamos ler o texto, né, cara? Não tem jeito. Tamanho da criança. Vamos lá. O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies de animais e vegetais, mas desequilibrando vários ecossistemas. E a isso somarmos o desmatamento onde vem ocorrendo em florestas de países tropicais e a tendência a aumentar as regiões desérticas do planeta. Eu não sei se você percebeu essa altura do campeonato, mas você deve ter estranhado a maneira como isso está sendo escrito. Porque eu já estranhei aqui, já encontrei 2 erros. Embora não é só isso, terceiro erro. O aumento da temperatura, 4º erro, faz com que ocorra a maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas. Cara, encontrei aqui no mínimo 4 erros. Aí o cara diz assim, as frases acima encontram-se reescritas com coerência e correção em outras palavras, o cara vai te dar todo esse texto aqui, em 5 opções, e você vai ter que analisar se elas estão reescritas coerentemente e corretamente. Então vamos lá, vamos analisar. Letra A. O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies de animais e vegetais quando desequilibra vários ecossistemas. Cara, esse conectivo temporal não está adequado aqui. Vê se você concorda comigo. O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies de animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Beleza?
Ou, no mínimo, eu poderia dizer assim, ó, o aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários ecossistemas. Por que eu estou usando o verbo no gerúndio? Porque esse verbo aqui, cara, está no gerúndio. Há uma ideia de progressão, de continuidade, há uma ideia de algo em andamento, algo em processo. Eu tenho que manter essa ideia de processo dentro do contexto, para que haja coerência. Então, a letra A já está prejudicada. Aí o cara diz assim, ó, onde a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Ou seja, a tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra, onde a isso somarmos o desmatamento. Cara, na boa, esse onde aí não está fazendo referência a nada. E dentro desse contexto, ele está totalmente inadequado porque há uma relação muito clara de condição nesse contexto. Então, no lugar do onde, o ideal seria colocar um conectivo de valor condicional. Exemplo, se a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é, ou será, aumentar as regiões desérticas do planeta. Então, há uma relação de condição entre essa oração e essa oração. Eu não posso usar o onde para estabelecer uma relação de condição. Continuando. Porque não é só isso. Esse porquê, dentro desse contexto, equivale a pois. Se ele equivale a pois, ele não pode ser separado. Ele tem que ser junto. Ou seja, porque não é só isso. Ou seja, pois não é só isso. Agora, na boa, o porquê também não tá legal, né, cara? Raciocina comigo, porque o cara vem com uma ideia, explana essa ideia e logo depois diz, não é só isso. Se o cara diz não é só isso, ele está abrindo uma ressalva. Se ele está abrindo uma ressalva, o ideal é usar uma conjunção adversativa e não uma conjunção explicativa. Então nem o porquê ficaria adequado nesse contexto. O ideal seria usar, por exemplo, porém não é só isso. No entanto, não é só isso. Todavia, não é só isso. Entretanto, não é só isso. Mas não é só isso. Não obstante, não é só isso. Percebe que caberia muito melhor uma conjunção adversativa para estabelecer uma relação de oposição que ocorre entre a oração anterior e a oração posterior? Então, eu tenho um erro de coerência. Logo, deveria ser. Mas não é só isso. Esse aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas. Então a letra E, ou melhor, a letra A, está equivocada. Vamos para a letra B. O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies animais e vegetais e desequilibrando vários ecossistemas. Até aqui, lindo. Portanto, a isso somarmos o desmatamento, para tudo. A gente já viu na letra A que a ideia aqui é de condição em relação a essa oração aqui, ó. Então, eu não posso usar uma conjunção conclusiva para estabelecer uma relação de condição. Note como é importante saber as conjunções. Como eu sempre falo, em quase todas as aulas, em todos os cursos que eu já ministrei, não vou passar fora pelo Facebook, e-mail e outras mídias. Eu digo a você, decore as conjunções. E nesse caso, a conjunção, portanto, é conclusiva. Como o contexto tem uma relação condicional, não cabe usar uma conjunção conclusiva. O ideal seria usar uma conjunção condicional, beleza? Então, eu poderia dizer, se a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo, a tendência é, ou será, aumentar as regiões desérticas do planeta. Porque não é só isso. Observe que o cara cometeu o mesmo erro da letra A. O porquê não estabelece uma relação de oposição que existe entre essa oração e as orações anteriores, as ideias anteriores, ou a ideia anterior. Então, eu deveria usar o quê? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Ou seja, algum conectivo de valor adversativo. Não é só isso. Esse aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, onde potencializa catástrofes climáticas. O cara está dizendo que os oceanos potencializam catástrofes climáticas, é isso que eu estou entendendo? Leia de novo. Que ocorre maior evaporação das águas dos oceanos, onde potencializa catástrofes climáticas.
Ou seja, catástrofes climáticas, cara, a construção aqui está inadequada. Simplesmente inadequada. Eu deveria dizer assim, quer ver? Ó, que ocorra a maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas. Aí sim estaria adequado. Esse onde aqui, não faz sentido ele retomar oceanos, porque não são os oceanos que potencializam catástrofes climáticas. E ainda que fossem, observe que o verbo potencializar está no singular. Então, quer dizer, teria um erro de concordância aí no mínimo. Letra C, diz assim: o aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies de animais e vegetais e desequilibrando vários ecossistemas. Observe que a ideia de continuidade, de processo contínuo, marcado pelo gerúndio, se mantém na primeira oração da letra C. Então, até agora está ok. Se a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, porra, agora sim. O cara começou com um conectivo de valor condicional para estabelecer uma relação de condição com essa outra oração aqui, ó. Se a isso somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Mas não é só isso. Pô, perfeito. O cara usou agora um conectivo de valor adversativo. A letra C, acredito que seja o gabarito, hein? Mas não é só isso. Esse aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando catástrofes climáticas. Pô, o que eu vou dizer? A letra C está linda, maravilhosa, perfeita, chuchu. E por isso é o gabarito. Vejamos por que a letra D está errada. O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies de animais e vegetais, onde desequilibra vários ecossistemas. Cara, eu não posso usar o pronome relativo onde, que indica lugar, para se referir ao aumento da temperatura, porque o aumento da temperatura não é lugar. Então eu não posso usar um conectivo que se refere a uma ideia de lugar, retomando uma expressão que não indica lugar. Por isso, a letra D já está errada logo de cara. Erro no emprego do pronome relativo onde. Caso a isso, somarmos o desmatamento que vem ocorrendo em florestas de países tropicais, a tendência será ou é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. O cara usou adequadamente uma conjunção condicional e esse trecho aí está correto. Mas a letra D já está errada, uma vez que o onde foi usado inadequadamente. Portanto, não é só isso. Observe que, nesse contexto, você sabe que a relação de oposição, de contraste, de adversidade. Eu não posso usar uma conjunção conclusiva para introduzir essa relação de adversidade. Deveria ser, por exemplo, contudo, não é só isso. Esse aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos e potencialize catástrofes climáticas. Esse desfecho aqui está ok. Letra E. O aumento da temperatura vem provocando a morte de várias espécies de animais e vegetais e desequilibrando vários ecossistemas. Perfeito até agora. Se a isso somarmos o desmatamento onde vem ocorrendo... O desmatamento onde vem ocorrendo? Eu não posso usar o onde para retomar desmatamento, porque desmatamento não é lugar. Errada a construção. Se a isso somarmos o desmatamento onde vem ocorrendo em florestas tropicais, a tendência é aumentar as regiões desérticas do planeta Terra. Contudo, não é só isso. Observe que contudo é uma conjunção adversativa, iniciando uma ideia de oposição em relação à oração anterior. Logo, nesse caso, o cara acertou. Mas já há um erro aqui que eu mostrei para você no uso do onde. Contudo, não é só isso. Esse aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, onde se potencializam catástrofes climáticas. O cara está dizendo que nas águas dos oceanos é que as catástrofes climáticas potencializam. O contexto não indica exatamente isso. Beleza? É o aumento da temperatura que potencializa catástrofes climáticas, e não as águas dos oceanos. Portanto, a letra E está errada. Próxima questão. Ih, não deu tempo. Caramba, já se passaram 30 minutos. Meu camarada, olha para mim. É isso aí. Eu, pensei que o negócio estava lindo aqui. Pensei que eu ainda tinha uns 10 minutos. E acabou. Beijo no coração, daqui a pouco a gente volta, aí a gente parte para a questão número 20, beleza? Fui!